Oi, começando mais uma gravação. Agora, ó, estamos de dia. A professora tá falando mais alto, tá? Vamos lá para mais casos de concordância verbal. Acorda, Maurílio. Vamos lá. Vamos, gente. Primeiro caso aqui. Quando o sujeito do verbo ser for um pronome indefinido, como isso, isto, aquilo, tudo, a concordância pode ser realizada com o sujeito ou com o predicativo. Mas atenção, a preferência é que ela seja realizada com o predicativo quando estiver no plural. Então eu vou dizer o seguinte, ó, exemplo que a gente tem aqui. Tudo eram dificuldades. Ah, mas eu posso usar também tudo era dificuldades? Posso, porque eu posso concordar tanto com o pronome indefinido quanto com o predicativo no plural. Só que qual é a preferência, gente? A preferência é concordar com o predicativo no plural. Fica até mais bonito, né? Tudo eram dificuldades do que tudo era dificuldades, tá? E inclusive o livro de vocês não traz nem exemplo do verbo no singular, ele traz exemplo apenas do verbo no plural, tá? Porque a preferência é essa. De novo, as duas formas estão corretas, mas preferencialmente a gente faz a concordância no plural, beleza? Vamos lá, mudando o slide. Ah, eu não li o outro exemplo aqui, né? Vamos lá. Isso são caprichos, tá? Ou isso é capricho. Preferência, isso são caprichos. Pronome indefinido e predicativo no plural. Lembrando, estrutura do predicativo é estrutura fixa, aquele exemplo de sempre. Ela é bonita. Sujeito, verbo de ligação, qualidade desse sujeito ligado a ele pelo verbo de ligação, tá? Aqui o sujeito não é uma pessoa, não é um nome. Aqui o sujeito é o pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Não pode confundir. Eu só falei aqui a teoria do predicativo para poder lembrar. O que é predicativo mesmo? É a qualidade do sujeito que é ligado a ele por um verbo de ligação. Beleza? Continuando. Próximo slide. Quando um dos substantivos for expresso por um pronome pessoal ou por um substantivo próprio, ou seja, ou por um nome próprio, a concordância deve ser obrigatoriamente com o pronome ou com o substantivo, tá? Então vai concordar o verbo aqui com a pessoa. Professor, De novo, voltando. Quando um dos substantivos for expresso por um pronome pessoal ou por um substantivo próprio, por um nome próprio, a concordância se dará obrigatoriamente com o pronome ou com o nome próprio, tá? Estejam eles no sujeito ou no predicado, aí é indiferente. Aí eu preciso concordar ou com o pronome pessoal ou com o nome próprio. Primeiro exemplo, o professor sou eu. Estou concordando o verbo com o pronome pessoal, tá? O professor sou eu. E se mudar de lugar? A mesma coisa. Eu sou o professor. Outro exemplo. Muitas pessoas é Felipe, não são. Não é muitas pessoas são. Muitas pessoas é Felipe. Por quê? Porque o verbo aqui está concordando com o substantivo próprio, tá? Com o nome próprio. Felipe é muitas pessoas, e não Felipe são muitas pessoas. Felipe é muitas pessoas, porque o verbo ser aqui está concordando de novo com o substantivo próprio, tá? Com o nome próprio. Então, se eu tiver pronome pessoal ou o nome próprio, o verbo concordará com eles, estando eles no sujeito ou estando eles no predicado, tá? No predicativo. Continuando, próximo slide. Caso bem específico aqui, gente, ó, nas locuções,
é pouco, é muito, é suficiente, é mais de, é menos de, junto a, com especificações de preço, peso, quantidade, o verbo fica sempre no singular. Olha o exemplo que eu tenho aqui. 150 é pouco, então eu tenho uma quantidade, o verbo ser, mais a locução aqui, né? O verbo ser é empregado na locução, é pouco. Então, 150 é pouco e não 150 são pouco, tá? 150 é pouco. O exemplo que a gente tem aqui no livro é R$10 é suficiente. R$10 é suficiente. Sujeito indicando quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular, tá? Quando eu tiver, próximo caso, vamos lá. Horas, datas, tempo, distância, a concordância será feita com a expressão numérica, tá? Lembrando que a gente está falando aqui ainda do verbo ser, tá bem? São 9 horas. Concordei o verbo ser com 9, que é a indicação numérica, tá? É 1 hora. Concordei o verbo ser com a expressão numérica 1. Em indicações de datas em que a palavra dia, em que aparece a palavra dia expressa, a concordância é feita com ela, tá? Hoje é dia 24, então hoje é. Hoje é dia 24. Os exemplos que a gente tem aqui no livro são: daqui até a sua casa são 15 quilômetros, verbo ser concordando com 15. Era 00:10, o verbo ser concordando com o numeral meia. Hoje são 24, são 24 porque não tem a palavra dia. Hoje são 24, então o verbo ser concordando com o numeral. Agora, se eu tenho a palavra dia, o verbo ser fica no singular. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24. Belezinha? Continuando para o próximo slide. Vamos lá, gente, continuando. Expressões com frações ou porcentagens. Quando o sujeito apresenta fração, o verbo concorda com o numerador da fração, tá? Só 2/3 do povo votaram. Então, estou concordando aqui o verbo com o numerador da fração, tá? A gente não está mais falando do verbo ser, tá? Agora a gente está falando de outros casos específicos. Esse caso específico aqui é quando eu tiver expressões com frações ou porcentagem, tá? Quando o sujeito apresenta porcentagem, o verbo concorda com o número inteiro da porcentagem, tá? Quando ele não é antecedido de determinante. Lembrando, se ele for antecedido de determinante, o caso é outro. Então, quando ele não é antecedido de determinante, tá? O verbo concorda com o número da porcentagem. Só 1% votou. 1% votou. Estou concordando o verbo votar com 1, tá? Quando o sujeito apresenta porcentagem e depois dela vier um substantivo especificador, tá? Só 1% das mulheres votou ou votaram, porque aí eu posso concordar o verbo com o numeral ou com o substantivo, tá? Com o substantivo especificador. Posso concordar o verbo tanto com o numeral, votou, ou eu posso concordar com o especificador que vem depois dele. No caso aqui, o especificador é mulheres, está especificando que porcentagem é essa. Poderia ser uma porcentagem de alunos, de funcionários, mas no caso aqui a porcentagem é de mulheres. Então, eu posso concordar tanto com o substantivo especificador quanto com o número, tá? Continuando, mudando o slide. Depois, quando eu tiver expressões com frações ou porcentagem, o número percentual vier precedido de artigo ou pronome possessivo ou pronome demonstrativo no plural, o verbo vai para o plural, tá?
quando eu tiver os 5%, ou como aqui no caso, aqueles 5% restantes de pessoas falaram bem da organização, tá? Porque aqui o verbo vai para o plural, porque o determinante lá está no plural. Então, se eu tiver um determinante antes da porcentagem, o meu verbo vai para o plural. Exemplo do livro de vocês. Os 25% restantes da população concordaram. Concordaram está concordando com o artigo no plural, os, lá na frente, antes da porcentagem. Beleza? Próximo e último slide dessa gravação. Vamos lá, gente, continuando. Quando o verbo vier acompanhado da partícula ser, tá? Lembrem-se aí desse caso, releiam o que vocês colocaram no caderno, o que vocês escreveram quando eu expliquei no quadro, mas vou explicar mais uma vez, tá? Quando o verbo ele vem acompanhado da partícula ser, essa partícula ser pode ser duas coisas. Ou ela pode ser uma partícula apassivadora, que transforma a frase numa voz passiva, ou ela pode ser índice de indeterminação do sujeito, que aí significa que essa frase não tem sujeito, é uma oração sem sujeito. Então, a partícula ser pode ter essas duas características, pode ser duas coisas, ou partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Como são dois casos diferentes, um caso o verbo vai ficar no plural, no outro caso o verbo vai ficar no singular, tá? Quando é uma partícula passivadora, o verbo pode ficar no plural, tá? Quando é uma partícula passivadora, o verbo pode ficar no plural se o sujeito estiver no plural, tá? Porque nesse caso a oração tem sujeito. Então, como é que eu sei se é uma partícula passivadora? Esse verbo precisa ser ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto junto, tá? Relembrando, o verbo precisa ser um verbo transitivo direto. Vendem-se carros, tá? Carros são vendidos. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Carros. Então, é um complemento verbal, tá? Que está ligado a ele, sem o uso de uma preposição. Por isso, é um verbo transitivo direto, tá? Então, por isso, é uma partícula passivadora. No outro caso, onde o verbo fica no singular, significa que essa partícula é um índice de indeterminação do sujeito. Com que tipo de verbo? Não mais com verbo transitivo direto. Aqui, nesse caso, o verbo precisa ser intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação, tá? Nesse caso, ele precisa ser intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Como aqui nos exemplos, ó. Precisa-se de secretárias. Quem precisa, precisa de. Precisa de quê? De secretárias. Então, esse complemento verbal precisa ser preposicionado, porque quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de. Então, a exigência do verbo é que ele traga um complemento preposicionado. Por isso, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por isso, o ser ali torna-se índice de indeterminação do sujeito. Confia-se em pessoas honestas. Quem confia, confia em. Esse verbo também exige uma preposição, tá? Então, por isso, esse verbo fica no singular, porque a partícula ser é índice de indeterminação do sujeito, tá? Mais uma vez. Partícula apassivadora, o verbo pode ficar no plural se o sujeito estiver no plural. Índice de indeterminação do sujeito, o verbo não fica no plural mesmo se o que vier depois dele estiver no plural, porque essa frase nem tem sujeito, tá? É uma oração sem sujeito.